No início da sessão da CPMI do dia 8 de janeiro, o deputado petista Rogério Correia pediu a substituição do senador Marcos Duval sob as mesmas alegações apresentadas na sessão anterior, reforçadas pela operação da Polícia Federal contra o senador a mando do ministro Alexandre de Moraes. O presidente da comissão, deputado Arthur Maia, não conheceu a questão de ordem pelo fato de ser uma mera repetição de assunto já decidido e concedeu a palavra aos parlamentares citados pelo deputado. O senador Marcos Duval, então, explicou os problemas com a operação ordenada por Moraes, lembrando que a operação foi realizada logo depois dele apresentar, na sessão anterior, um vídeo do ministro da Justiça de Lula, Flávio Dino. O senador explicou que não pode haver quebra de sigilo quando o documento apresentado não está sob sigilo e que não há configuração de associação criminosa entre duas pessoas. Ele lembrou ainda que a Procuradoria-Geral da República foi contrária ao pedido de busca e apreensão e foi ignorada pelo ministro Alexandre de Moraes. O senador afirmou que a decisão do ministro chega a ser grotesca. O deputado André Fernandes, por seu turno, questionou a repetição de pedidos já decididos com o simples fim de afetar a reputação de parlamentares e leu trechos de CPIs anteriores, mostrando a hipocrisia dos parlamentares de extrema esquerda. Ele citou fala dos mesmos parlamentares que agora querem afastar o senador Marcos Duval e o deputado André Fernandes. Quando o pedido era para afastar o senador Renan Calheiros, eles expressaram opiniões diametralmente contrárias às que apresentam atualmente. Investigações seletivas estão comuns no país. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos. Após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento, o inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 23 meses, toda a renda de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Questão de ordem, presidente. Pois não, deputado. Presidente, eu pediria a Vossa Excelência, eu vou estar fundamentando a questão de ordem no artigo 131 do Regimento Comum do Congresso Nacional, concomitante com o artigo 48 também do Regimento Comum. Eu peço a Vossa Excelência que possa marcar o meu tempo, até para que eu não exceda na questão de ordem, que parece que são... Está marcando, deputado, está ali. Tá, vou tentar ser mais breve do que isso. Mas apresento, com base nesses artigos, uma questão de ordem não apenas minha, mas já subscrita por 16 parlamentares aqui da Comissão de Inquérito, da CPMI. Deputados e senadores, deputadas e senadoras que queiram assinar
ainda podemos também acrescentar nessa lista, mas já temos 16 parlamentares que assinam essa questão de ordem. Essa questão de ordem diz respeito à nossa solicitação de que seja retirado da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e substituído pelo seu partido ou bloco, o senador Marcos Duval. E eu vou rapidamente explicar o porquê fizemos isso. Eu já fiz também em nome destes parlamentares que eu aqui citei, 16 parlamentares pelo menos, o mesmo em relação ao deputado André Fernandes. No caso do senador Marcos Duval, no nosso entender, isso configura conflito de interesse direto, que inviabiliza a devida apuração dos fatos, que é objeto de investigação pelo Congresso Nacional, podendo vir impedir, inclusive, como já foi ressaltado aqui pelo deputado Rubens Júnior, o compartilhamento de informações relevantes para a comissão pelo STF. Faço aqui um parêntese da leitura apenas para dizer que me parece óbvio. É difícil que o STF remeta para cá assuntos sigilosos que digam respeito ao que está sendo investigado pelo senador Marcos Duval, porque ele é investigado e nós vimos ações da Polícia Federal que solicitou, no caso da Polícia Federal, inclusive a prisão do senador Marcos Duval, que não foi aceita pelo ministro Alexandre de Moraes, mas inclusive a prisão foi aceita e nós tivemos a apreensão de celulares, tanto dentro do Congresso Nacional quanto na própria casa do parlamentar. Afinal de contas, o parlamentar está sendo investigado justamente pelos mesmos fatos que serão objeto da investigação da comissão. Eu faço aqui um adendo dizendo que no caso do senador Marcos Duval, presidente, inclusive por obstrução de justiça. É uma das questões alegadas pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal para fazer busca e apreensão, que havia obstrução da justiça por parte do senador que está sendo investigado. Não estou aqui fazendo um juízo de valor se foi ou não, isso quem vai fazer é o Supremo Tribunal Federal ao julgar. Mas me parece evidente que se ele é investigado, neste caso, por obstrução de justiça, como é que fica numa CPMI, onde também poderá haver obstrução de justiça, tendo acesso a documentos que não, às vezes, seria colocado para ele neste momento da investigação do Supremo Tribunal Federal. Isso posto, presidente, a declaração de seu impedimento para compor a CPMI dos atos golpistas é medida, no nosso entender, que se impõe de imediato, considerando que já foi aprovado, ademais, o plano de trabalho. Do contrário, a própria legitimidade da CPMI será colocada em xeque, em franco prejuízo ao interesse público nacional, na responsabilização dos autores dos atos criminosos e antidemocráticos perpetrados no dia 8 de janeiro de 2023. É inaceitável, inviável mesmo, que um parlamentar que abertamente pregue a ruptura do Estado Democrático de Direito participe de uma comissão que apura responsabilidades dos planejadores, financiadores, estimuladores e autores responsáveis pela tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Como o artigo 131 do Regimento Interno autoriza a apresentação da questão de ordem em qualquer fase da sessão, eu faço aqui. E aqui adendo, presidente, para terminar, que nós queremos a substituição. Não há aqui nenhum impedimento político ideológico das posições assumidas por qualquer um dos parlamentares que, evidentemente, tem aqui as suas representações partidárias, o seu direito que lhes foi conferido nas urnas. Mas, se ele é investigado, não participa do processo de investigação. Então, trata-se de investigado e não da posição em relação ao conjunto pelas opiniões que tem. E, por fim, digo a Vossa Excelência que a solicitação nossa, como já disse, ela é não apenas minha, mas de vários parlamentares colocados, e que ela é endereçada ao presidente também do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, por ser ele o responsável pela indicação ou pela nomeação dos parlamentares. É essa questão de ordem que apresenta a Vossa Excelência. Deputado Rogério Corrêa, naturalmente que Vossa Excelência sabe, como um bom parlamentar que é, conhecedor do regimento interno,
que essa presidência não tem autoridade, não tem competência para incluir ou excluir qualquer membro dessa comissão parlamentar mista de inquérito. Vossa Excelência já apresentou essa questão de ordem e nós não conhecemos dessa questão de ordem por esse motivo. Vossa Excelência está, portanto, repetindo aquilo que já foi decidido pela mesa e citou 2 parlamentares. Eu vou dar, de acordo com o regimento, 5 minutos para o senador Marcos do Val, que foi citado, 5 minutos para o deputado André Fernandes, que foi citado. E, não vou conhecer da questão de voto de Vossa Excelência e, em seguida, partiremos para a oitiva do depoente. Tá. Senador Marcos Duval, 5 minutos. Eu agradeço, presidente. Eu gostaria só de saber se poderia aumentar 2 minutos e 7 minutinhos, não, né? Bom, então vamos lá. Presidente. Deixa eu só mostrar aqui. Vossa Excelência tem 5 minutos, deputado. Pode falar. Bom, eu estou mostrando aqui, ó. Presidente, que o ministro... Em relação apenas ao senador Marcos Duval, tá bom? Deputado, eu ouvi Vossa Excelência com todo o respeito. Eu peço que Vossa Excelência agora, para que a gente possa continuar, deputado. Não estou contradizendo, Vossa Excelência pode dar a palavra. Estou apenas informando. Tem que repor o tempo, presidente. Ao meu tempo, informando a Vossa Excelência que a questão de ordem que estou apresentando agora, em nome de todos os parlamentares, neste caso aqui, não é em relação ao André Fernandes. Este caso é apenas em relação ao Marcos Duval. Vossa Excelência citou os 2, eu vou para perfeitamente. Senador Marcos Duval por 5 minutos, depois deputado André Fernandes por 5 minutos e partiremos para o Oitiva da testemunha. Informo que vou recorrer, viu, presidente? Presidente, só para deixar claro para todo mundo que o ministro Flávio Dino sempre usou a polícia como política e ele responde uma denúncia no Maranhão para monitorar a liderança de oposição usando a polícia. E aqui no Brasil, ele fez isso na reunião com o presidente Lula, saiu no site do Metrópolis, sem citar o nome de Duval. O Dino disse em reunião ministerial que a PF faria uma nova operação. Bom, eu tinha apresentado o vídeo dele na terça-feira, coincidentemente, na quinta, a Polícia Federal fez isso, e eu quero deixar claro que a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal entraram em contato comigo pedindo desculpas pela situação que eles estavam constrangidos. Outra coisa, no documento que faz a denúncia, ele diz que eu faço parte de crime organizado. Crime organizado é de 3 para cima. O documento não cita a minha conversa com o ministro Alexandre de Moraes. Então, a todo momento que eu conversei com o Daniel, eu imediatamente reportava para o ministro Alexandre de Moraes. Aqui tem prints com a minha conversa com o ministro Alexandre de Moraes, eu relatando qual foi a conversa com o Daniel, quais são as intenções, e aí, isso, por incrível que pareça, nos autos é dito o meu nome e só do Daniel, não é citado o nome do ministro, porque eu não iria nessa reunião se não fosse o ministro ter me solicitado. Então ele me solicitou, fui e agora não foi enquadrado aqui dentro. Eu quero só ler aqui uma mensagem que eu mandei logo quando eu saí. Diz o seguinte: boa noite, ministro. Desculpe incomodar no seu horário de descanso. Acabei de pousar no meu estado, só retorno para Brasília na próxima terça-feira. Mas precisa adiantar uma parte do encontro que considero de alto grau de importância. Quem está fazendo toda a movimentação com o objetivo de levá-lo à perda da função de ministro e até ser preso é o Daniel Silveira. O presidente da República não está fazendo nenhum movimento nesse sentido. O Daniel Silveira que está tentando convencer-nos, dizendo ao presidente da República que eu conseguiria adquirir peças fundamentais para que a missão fosse bem-sucedida. E aí eu sigo falando. Não, toda a conversa foi na Granja e entrei junto com o Daniel Silveira sem precisar me identificar. Não sujaria o meu nome e a minha honra compactuando com essa missão. Sou um democrata ferrenho e um admirador da sua coragem para o do Brasil. Os detalhes de como seria a missão posso te passar pessoalmente. E ele me responde marcando na terça-feira pela manhã. Então, está aqui todos quem quiser, eu posso deixar aqui na secretaria todas as falas que, por incrível que pareça, não contam nos autos, só mostra a minha conversa com o Daniel. Inacreditável. Bom, outra questão,
ele não acatou a decisão da PGR. A PGR indeferiu tudo e ele não seguiu o que a PGR determinou. Ele está colocando várias entrevistas antagônicas, mas não no meu depoimento, aonde de fato ali tem que ser dito a verdade, foi ali dito a verdade. Eu estava usando antes, que a gente chama a técnica de persuasão, existe desde 1900 e foi usada na Segunda Guerra. Eu precisava, já com acesso ao relatório, que não está em segredo de justiça, ele também coloca aqui nos autos que eu publiquei um documento sigiloso que isso era um crime gravíssimo. Só que o documento, o próprio ministro Alexandre de Moraes quebrou o sigilo no dia 5 de maio. Então, é tanta contradição que deu para ver que foi uma coisa feita rápido para que pegasse no meu aniversário. Porque cada ponto chega a ser grotesco. Nem acho que um estagiário do judiciário ia fazer algo tão esdrúxula. A associação criminosa, eu e Daniel, aí fala, pessoas ainda não identificadas, ou seja, tinha que colocar aqui o ministro. A apreensão do celular do Senado tem, além do aparelho, o chip, e isso está expondo todos nós senadores. Conversas referentes ao trabalho, missões de inteligência, conversas sobre a CPMI. Resumindo, eles foram tentar achar Para concluir, senador, o pendrive laranja, não encontraram nada e só levaram os pendrives antigos para ver se tem alguma coisa nesse sentido. Então, dizer que é claramente uma perseguição política, não encontraram absolutamente nada e não vão encontrar absolutamente nada. E a gravidade de ter entrado no Senado, senador, eu peço que você é que a gente pede muita cautela, só para encerrar, porque a gravidade não é nem ter feito isso comigo, é ter entrado no outro poder. Isso que é grave. Muito obrigado, senador. Com a palavra o deputado André Fernandes. Ele não foi citado. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, ele não foi citado. Obrigado, senhor presidente. Rogério Correia. É absurdo que... Ele não foi citado. Senhor presidente, isso é um desrespeito. Está dando uma fala deve ser porque eu sou... Meu Deus. Senhor presidente, respeito... Deputado Rogério... Vossa Excelência vai falar... Isso é xenofobia. Deputado. Eu tô querendo falar e tá... Deputado. Ele não foi citado. Pastor, ele foi citado. Não foi. Ele foi citado, senador. Eu Ele fui foi citado, citado. senhor presidente. Ele foi citado. O entendimento do Eu vou presidente... passar a palavra para o deputado André Ele Fernandes não por foi 5 citado minutos. na questão de ordem. Foi citado, deputado. Obrigado, senhor presidente. Foi citado. Por favor, deputado. Senhor presidente. 5 minutos. E vamos em seguida partir para o início do nosso Minha trabalho. solidariedade que o presidente está tentando conduzir de forma séria e tem gente atrapalhando. Então, é soberana a decisão de Vossa Excelência. Parabéns e agradeço. Injusto. Senhor presidente, eu não sei por que ainda se insiste nesse assunto, e eu até agradeço por ter sido citado, falando mais uma vez sobre suspeição, porque a gente é investigado e não sei o que, e tal. Eu tô aqui em mãos, tá aqui, olha, com a ata da Secretaria-Geral da Mesa na época da CPI da Covid. Quando o TRF tentou derrubar a participação do senador Renan na comissão, na CPI, e, obviamente, a advocacia do Senado entrou em defesa, dizendo que não, o parlamentar tinha todo o direito de participar, por mais que fosse investigado. Aí eu tenho algumas falas aqui de alguns parlamentares presentes, inclusive. Senador Rogério Correia falou, e aí eu tenho aqui lá no terceiro parágrafo. A terceira questão, senhor presidente, é que o parlamentar não está aqui pela metade. Não existe nenhum parlamentar aqui pela metade. Diga-me qual é o parlamentar que está aqui com meias prerrogativas. E se ele está aqui com total capacidade no exercício das prerrogativas que a Justiça Eleitoral lhe conferiu, ele pode exercer qualquer função. E ninguém tem o direito de questionar as prerrogativas legislativas do exercício pleno da condução parlamentar. Isso é um outro ato autoritário que nós não podemos admitir sob nenhuma hipótese. Tem também a fala aqui do líder do governo, Randolfo Rodrigues. Ele fala: o artigo 58 da Constituição, inciso 3º, rege que são comissões parlamentares de inquérito. Se não precisasse ler o artigo, o nome já diz, é de inquérito. O que foi argumentado aqui para impedir a designação de algum senador. E olhem, pasmem, eu ouvi aqui alguém argumentar
que era para também impedir participar da CPI. Aí já é mais grave, é impedir algum colega senador do exercício do mandato. Está acontecendo outra CPMI, a das fake news. Lá naquela comissão, há vários parlamentares, membros da comissão, que são investigados, que estão objeto da investigação. Nem assim ninguém arguiu impedimento para participar. E para finalizar também, teve a fala da senadora Elisiane Gama, hoje relatora aqui dessa comissão. Ela disse, e ao mesmo tempo, presidente, fica muito claro o temor do governo federal. Pouco à frente ela fala, agora nós acabamos de ter essa decisão do TRF. Ou seja, tenta-se criar, por exemplo, suspeição e impedimento, que são instrumentos próprios do judiciário. Esta comissão, como o próprio nome já diz, é de inquérito, não é de julgamento. E por não ser de julgamento, a suspeição e o impedimento não podem ser levados em consideração, porque não constam no regramento do Legislativo brasileiro. Então, parabenizo Vossa Excelência e estou aqui para concordar com a fala de todos os outros parlamentares, que outrora falaram na CPI da Covid, eu refalo aqui nessa comissão da CPMI do 8 de janeiro. Obrigado, senhor presidente. O senador Renan nunca foi investigado, presidente. Questão de ordem, senador Flávio Bolsonaro. Ler a ordem. Com base no artigo 113 do Regimento Comum e 84 do Regimento Interno, é só para que eu quero fazer uma pergunta à mesa e dar uma sugestão de procedimentos também, que já aconteceram em outras comissões parlamentares de inquérito. A única coisa que diferencia um membro efetivo de um membro suplente é a questão do voto. Então, a interpretação que está sendo sugerida pela assessoria da mesa é equivocada. E das duas, uma, presidente, eu queria perguntar qual é o procedimento para recorrer disso, já que foi uma inovação. Isso não encontra amparo no regimento interno, nem foi colocado em votação a questão de suplentes e membros titulares. E a sugestão que eu queria dar a Vossa Excelência, como já foi aplicada em outras comissões, que eu acho que é um bom meio termo e razoável, como eu acredito que, em função da grande quantidade de membros integrantes dessa comissão, as perguntas serão feitas em bloco, aqueles que vierem aqui prestar a sua oitiva, imagino que a cada forma-se 5 parlamentares para fazer as perguntas e depois o depoente responde às 5 em bloco, que Vossa Excelência coloque em votação 4 membros titulares e um suplente a cada bloco de 5, se essa for a dinâmica das oitivas aqui na comissão. Apenas isso, presidente. Obrigado. Senador Flávio Bolsonaro. Não é de maneira nenhuma interesse dessa mesa se colocar e impor condicionamentos que seja exclusivamente da cabeça do presidente. Eu quero dizer que esse procedimento foi aquilo que prevaleceu e que vigeu durante a CPMI das fake news. Entretanto, eu li aqui uma proposta de procedimento, mas se essa for a vontade do plenário, eu posso, na próxima reunião, submeter esse procedimento à votação. E aí o plenário decide se primeiro fala os suplentes ou se todo mundo é igual, não tem problema nenhum. O presidente não tem nenhum interesse de colocar um na frente do outro, de mudar o tempo de um em detrimento do outro. É apenas uma forma que nós já encontramos aqui constituída. Mas já que houve esse questionamento por mais de um parlamentar, eu me comprometo que na próxima reunião, antes de iniciarmos os depoimentos, nós vamos colocar em votação esse acordo de procedimento. Presidente, só para colaborar, pela ordem, senhor da nossa presidente, reunião na pela mesa, ordem. Senador Soares, um minutinho, Vossa Excelência terá a palavra pela ordem, só para eu corroborar na reunião que tivemos, a mesa. Eu acho, e sempre foi assim, né? A importância do parlamentar em si é como um time de futebol. Você tem 11 no banco e 11 jogando, e os 11 que estão no banco só não jogam porque não são 22, mas deve ter o mesmo nível. Eu acho que o suplente tem o mesmo nível. O titular não estando, ele tem o mesmo nível, e o nível deve ser o nível do titular, não é? Até para não ficar, porque em alguns momentos eu me sinto assim até no plenário, que aqui tem senador de segunda classe. É só ver aqui o Agência Senado, para ver que tipo de notícia sai, quem que sai. É só ver a TV Senado para ver quem é que sai, quem que não sai. Então você tem de primeira classe e segunda classe. Eu penso que na CPI as questões de CPI, por exemplo, as questões de oitiva, por exemplo, eu acho que não é audiência pública que você pergunta e fica esperando o cara responder, porque mais 5 ainda vão perguntar. Eu acho que na questão de oitiva
o parlamentar tem 5 minutos ou 10 minutos, que ele usa o tempo dele fazendo um bate-bola com quem ele está inquirindo, porque se ele esperar mais 5 perguntar, no final o sujeito faz uma resposta genérica e fica por isso mesmo. Então, por questão de economia e questão até de dar seriedade para a resposta, eu acho que cada parlamentar deve, dentro do seu tempo, fazer esse bate-bola com quem está inquirido, porque é uma inquirição, não é uma audiência pública, é uma oitiva e é pergunta e resposta. E que dentro do entendimento de Vossa Excelência, que vem trazer uma solução na próxima reunião nossa, em função até de mais reunião com a mesa, que Vossa Excelência já marcou com nós 4, que os suplentes realmente tenham o mesmo nível daquele que é titular, na ausência do titular. Com a palavra a senadora Soraya Tronic. Senhor presidente, apenas para corroborar aqui com o bom andamento das reuniões, eu sei que Vossa Excelência quer ser educado, quer manter a paz e a ordem aqui, mas o artigo 14, que pode ser usado subsidiariamente, artigo 14 do Regimento Interno do Senado Federal, pode ser usado subsidiariamente aqui. Mas quando um parlamentar é citado, ele pode falar por 5 minutos quando a ele é atribuído ato ou fato. Então, não foi o caso, ou ofensa de qualquer natureza, mas não é o caso eu não vou nem citar o deputado anterior que foi dado, porque se cada vez que nós citarmos o nome sem atribuir nenhum ato, fato ou ofensa ao parlamentar, nós temos que dar 5 minutos, nós não vamos andar nunca. Então, tem que ser feito um juízo de valor, com todo respeito por Vossa Excelência, por todos vocês da mesa, se foi atribuído ato, fato ou ofensa a este parlamentar, para lhe dar 5 minutos. Nós já perdemos mais de 10 minutos, com todo respeito, sabe? Então, se cada vez que for citado, nunca isso aqui vai andar. Então, muito obrigada pela atenção, mas é bom que a gente... A mesa agradece a colocação de vocês, mas só para lhe tranquilizar, senadora, esse dispositivo 14 também prevê que só podem ser 2 deputados por sessão. Então, nessa sessão, por exemplo, já não há mais nenhuma possibilidade de alguém sendo citado que possa continuar, que possa mais uma vez ter 5 minutos para falar. Pela ordem, presidente. Pois não, senador Cajuru. Obrigado. O senador Cajuru com a palavra, por favor. Querido presidente, vou ser objetivo, me baseio nessa sugestão na opinião de alguns dos maiores jornalistas do Brasil, a maioria que trabalhou comigo em rede nacional, e queria aqui, com todo respeito às palavras do deputado André, não discordo delas, e não é o caso do que ele falou, foi posteriormente a sua explanação. Eu penso que cada um aqui tem o direito de falar o que quiser.